noite. Boa noite, o Contra-Regra está no ar. Eu já estava ansioso pelo nosso encontro. E você, Ana Clara? Eu estava, e aposto que o pessoal de casa também. Cada semana falamos de um assunto diferente. Na semana passada, o Contra-Regra abordou a questão de gênero e sexualidade. E hoje, o nosso tema é vintage. Você faz ideia do que seja isso? A palavra vintage é usada pelos entendedores de vinho para dizer que a colheita das uvas foi boa. E assim, podemos garantir que todo o processo da produção da bebida foi de alta qualidade. E para um vinho ser mais saboroso, precisa passar por um processo de envelhecimento. Com o estilo de vida vintage, é do mesmo jeito. Já deu para entender o que é vintage? Não? Confira aí na reportagem. Vintage. Eu não imagino que seja isso. Eu sei, é um efeito no Instagram. Não consigo imaginar, faço a mínima ideia. Vintage? Pensei que era vintage. Eu acho que vintage é um perfume. Do que se trata? Por aqui já deu pra ver que tá difícil. A palavra vintage parece complicada, mas ela influencia diversas coisas no nosso dia a dia. Vamos procurar então quem realmente entende do assunto para explicar esse conceito melhor pra gente. O vintage, ele é uma peça antiga que foi da época dos anos 20 aos anos 60, entendeu? A gente pode até colocar que os anos 70, 80 são também new vintage, mas eles não são o legítimo vintage, né? Então, o vintage, ele é uma peça antiga, né, dessas décadas do 20 a 60, porém, eles são usáveis. Mas o vintage também, ele está no contexto de coisas antigas, desde móveis, roupas, estilo. Muitas pessoas adoram esses elementos antigos e acabam vivendo uma vida cheia de influências vintages. É o caso do Newton, que ainda ouve vinis, joga fliperamas, usa móveis antigos e mais algumas coisinhas. Porque é uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto de organizar assim no meu tempo. Mas as pessoas, assim, meus amigos ficam falando que minha casa é um museu, todo mundo quer vir, quem não veio, não conhece, fica louco para vir, conhecer. Normalmente todo mundo gosta. Atualmente, esse estilo está se popularizando por causa de filtros para edição em redes sociais de fotos, como o Instagram e o Pinterest. Isso estimulou o interesse das pessoas pela fotografia vintage. Nessa foto que você tira na atualidade, com elementos atuais, você pode trabalhar cores diferentes nela, de maneira que você tira a saturação, joga um amarelo com um verde, os filtros que a gente vai usando nos programas que a gente utiliza, o amarelo com verde, a gente joga um amarelo e um azul, então dá uma cor que a gente chama até um pin-up. E isso a gente traz um elemento mais antigo para a nossa fotografia. Pois é, pessoal, deu para ver que vintage vai além de um vinho envelhecido, né? Isso mesmo, e que esse estilo está em todo lugar. E agora, a gente vai conhecer um pessoal que não abre mão de usar coisas antigas. Elas poderiam até ser substituídas por outras mais modernas. Mas quem disse que esses apaixonados pelo estilo vintage topam? Dá uma olhadinha aí. A cultura vintage não está apenas na moda. Não, corta. Que tal se você mudasse no clipe? A cultura vintage não está apenas na moda, mas também em objetos antigos que ainda são usados nos dias de hoje. Sabe aquele fusquinha que você viu na rua ontem? Ou o rádio que seu avô usa para ouvir o jogo? Pois é, esses são alguns exemplos de objetos que, mesmo com a inovação tecnológica, ainda têm seu valor. Na era da internet e das facilidades para baixar e ouvir músicas, o disco de vinil quase foi deixado de lado. Quase, porque ainda está nas estantes de algumas casas, como na de Marco Túlio. A maioria das pessoas acham que é coisa velha, que não dá para escutar mais, que tem outras mídias melhores, né? Mas eu gosto de pegar, de dar uma olhada na capa, de escutar aquela cheirinho do disco, entendeu? Apaixonado pela música, Marco Túlio é colecionador de vinis há 6 anos. Visitando a casa da avó da minha esposa, eu vi que tinha um toca-disco velho e alguns discos, e ela não utilizava. Joguei uma ideia nela, ela deu o toca-disco pra gente. Hoje, ele tem um acervo de aproximadamente 260 itens, dentre novos e usados que consegue em feiras e pela internet. Tem desde o MPB mesmo ao pop rock, rock nacional,
E o internacional também, rock dos anos 70, 80. O fotógrafo Rafael Santos ainda usa câmeras analógicas para fotografar, por um gosto pessoal, apenas como hobby. E diz que esses equipamentos proporcionam aspectos diferentes dos digitais. Tipo assim, se você quiser guardar um arquivo seu digital, você corre o risco de perdê-lo, entendeu? A questão da fotografia analógica, acho que te dá uma maior segurança nisso, entendeu? Nas fotos. Apesar que o resultado vem depois, que você vai mandar revelar. Tipo assim, é uma questão vintage, tem muita gente que leva para esse lado, né? Acho que não é muito o meu caso, mas é gosto mesmo pela fotografia analógica, né? Por essa questão também da surpresa, o que vai vir depois que eu fotografar. Existe algo mais vintage do que um Fusquinha? Esse aí, por exemplo, é de 1969. Tem todas as peças originais e é a paixão de Tássia Bueno. O carro foi do avô dela, passou para o pai e há um ano é companheiro dela. Como esse carro foi o primeiro carro do meu avô, foi nele que meu pai e meus tios aprenderam a dirigir, tem todo um sentimento, assim, a lembrança dele. Desde criança ele tem o mesmo cheiro, assim, então ele é uma lembrança muito boa do meu avô. E por isso, o Fusquinha de Tássia é tão bem cuidado, por ter sido personagem de diversas histórias marcantes. Os meus pais, assim que eles casaram, eles foram nesse Fusca até Foz do Iguaçu. Meu pai fala que um carro novo hoje em dia não aguenta tanto. Ele não é a paixão apenas da Tássia e da família dela. É divertido sair com ele. Os meus vizinhos colocam um apelido nele. Sempre alguém para do lado e mexe, pergunta se eu não quero vender. Eles deixam um recadinho no para-brisa, perguntando, deixando o telefone. E meu pai fala que não vende por dinheiro nenhum. Por ser um carro antigo, assim, e ter esses detalhes nele de antigamente, igual a sobrancelha, acaba chamando a atenção. Depois de conhecer mais de perto esses produtos vintages, acho que vou curtir um pouquinho mais desse clima. Eu também queria dar uma volta nesse Fusquinha. E você, Jonathan? Pois é, e a Chayane nem convidou a gente para dar esse passeio. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conhecer a história de uma menina que leva estilo pelas ruas de Viçosa. É no nosso mini documentário, você não pode perder.